Pessoal, vamos lá. Boa noite, muito bem-vindos aí. Mais um encontro, né, da mentoria, onde a gente vai tratar de processo penal militar. E antes da gente tratar sobre provas, eu queria que vocês abrissem aí o código para mim das medidas preventivas e assecuratórias. Medidas preventivas e assecuratórias. Artigo 170 do CPPM. Artigo 170 do CPPM. Pessoal, esse título 13 do processo penal militar é um título que frequentemente ele é cobrado em prova, ele já foi cobrado na prova oral do CFO também, tá? E a gente vai ver aqui qual que foi o tema cobrado na prova do CFO. Então, a banca tem uma certa afeição, uma certa identidade com esse tema das medidas assecuratórias e medidas preventivas. Isabela, boa noite. Bem-vinda. Vamos lá. Pessoal, o capítulo primeiro, ele trata sobre a questão das providências que recaem sobre coisas ou pessoas. O que eu quero chamar a atenção para vocês? O próprio nome, quando diz medidas assecuratórias e preventivas, talvez elas gerem um certo incômodo que a pessoa fez. O que é essa medida assecuratória? O que é essa medida preventiva? Então, eu preciso que vocês já, né, que já leram, já fizeram a leitura da legislação seca do processo penal militar. Muitos aqui, né, de vocês já estão na parte de revisão e exercícios. Então, eu preciso que vocês retomem essa leitura de maneira organizada. E como que seria essa leitura de maneira organizada? Pessoal, faça um quadro, uma tabela, e separe essas medidas assecuratórias e preventivas que recaem sobre coisas ou pessoas. O que eu digo para vocês? Que existem medidas assecuratórias que recaem apenas sobre coisas, está no artigo 199 em diante. Essa trata exclusivamente das medidas assecuratórias que recaem sobre coisas. E as medidas assecuratórias que recaem sobre pessoas, a gente começa a ver no artigo 220. E fiquem sabendo, e fiquem bastante antenados quanto a isso, que dentro dessas medidas, essas providências que recaem sobre pessoas, estão incluídas todas as espécies de prisão que estão previstas no Código de Processo Penal Militar. Por que eu falo para vocês que vocês têm que fazer uma leitura esquematizada desse tópico, desse tema? Por quê? Muitas vezes o aluno não consegue nem se situar dentro do código, né? Não consegue nem se situar dentro do código. E aí ele fica todo enrolado para poder definir depois, né, essas espécies de medidas assecuratórias. Então vamos começar do artigo 170, as espécies de busca. Alguém sabe me falar ou me dar um exemplo sobre o que entende por busca? E por que essa busca ela pode recair sobre coisas ou pessoas, juridicamente falando? Pode falar, não precisa ficar com vergonha, não, gente. Fala, Lucas. Pessoal, essa questão da busca, o 170, fala que ela pode ser domiciliar ou pessoal. A revista pessoal é busca pessoal? E aí? A busca pessoal, o que é busca pessoal, Jennifer? O que você entende disso? Quem é que é militar? Tem ninguém aqui militar? Alguém militar? Não? Quando você fala, ó, vou dar busca em fulano de tal, você vai procurar o quê?
Onde? Indícios e materialidade de algum crime? Isso. Essa busca pessoal você faz nas vestes das pessoas, não é isso? Consiste Sim. nessa procura. Lá no artigo 180, ele dá o conceito do que é busca pessoal. E no 181, ele fala o que é revista pessoal. Então, a busca pessoal, ela consiste na procura de material feita nas vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada. Olha só, com a pessoa revistada e, quando necessário, no próprio corpo da pessoa. Tá? O que é revista? Você vai proceder-se aí essa revista quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime ou qualquer elemento de prova. Tá? Então, pessoal, a busca é o ato de tentar encontrar com aquela pessoa objetos, elementos relativos ao quê? A crime. Mas para você cumprir essa busca, e aí que começa a discussão em cima do tema, você tem que praticar o quê? Uma revista pessoal, tá certo? Você tem que fazer o quê? Uma revista pessoal. Então, a busca pessoal, ela é nas coisas que estão com a pessoa. E a revista pessoal é na pessoa, é em alguém, não em coisa. Tá certo? Então, essa revista pessoal, que quando fala, é quando você procede a revista em alguém que seja suspeita de estar ocultando consigo instrumento ou produto de crime ou qualquer elemento de prova. A busca necessariamente não precisa ser na pessoa. A busca é um gênero. A busca pode ser em malas, em vestes, em pastas, no bolso da pessoa, não propriamente presa ao corpo dela. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Pergunta: a busca, revista, a busca pessoal, ela depende de mandado? A busca depende de mandado? Não, eu acredito que não. Não. O que você acha, Jennifer? O que você acha? Luana falou que não, alguém que mais falou que não, Lucas falou que não, Isabela disse que não. Isabela, desculpa, não foi Luana, não, Isabela. E aí, pessoal? A busca, ela depende de mandado ou não? Quando foi em flagrante, não, né? Quando foi em flagrante, não depende de mandado. Quando não houver flagrante ou fundada suspeita, tá, gente? Tem que haver. A busca fala assim, a busca ela dependerá de mandado, salvo em caso de fundada suspeita ou estado, né, latente, estado claro de flagrante delito. Beleza? Então, a busca pessoal depende de mandado, tá? Cuidado com isso na prova. A regra é que a busca depende de mandado, salvo quando houver o quê? Fundada suspeita. Fundada suspeita, tá? Lê para mim o 182, revista independentemente de mandado. Artigo 182 diz que a revista independe de mandado em algumas circunstâncias, em algumas situações. Quais são? Quando feita na captura de pessoa que deva ser presa, você tem que saber se ela está, de fato, ali portando algum elemento, algum instrumento relativo pertinente a alguma conduta delituosa. Quando determinada no curso da busca domiciliar. A busca domiciliar depende de mandado? Sim. A Isabela, sem titubear, falou que sim. Porque a prática te leva a pensar que a busca domiciliar depende de mandado. Mas a busca pessoal não depende. E não tem diferença. Ela depende, sim, a busca pessoal, salvo em caso de fundada suspeita. Aí vem, se você
ter uma ordem de busca. Você tem ordem de busca na casa de determinada pessoa. Essa ordem, implicitamente, te autoriza a proceder à revista pessoal na pessoa? Sim ou não? O próprio código diz que sim, tá? O próprio código diz que sim. Beleza? Pessoal, quando que a busca domiciliar independe de mandado? É igual a Jennifer falou em flagrante delito? O que mais? Domiciliar não, Isabela. Caso de fundada suspeita não vale. Tem mais hipóteses, pessoal. A inviolabilidade do domicílio ela é relativizada pela própria Constituição. Em quais circunstâncias você pode entrar no domicílio alheio? Flagrante, desastre, prestar socorro. Tá certo? Prestar socorro. Então, a busca domiciliar, e essa busca é de quê? De coisas ou de pessoas, pessoal. Cabe busca de pessoas. Ordem de busca e apreensão de pessoas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando há necessidade de submeter algum adolescente à medida socioeducativa, você sabe que criança não tem isso, né? Mas o adolescente, quando ele vai cumprir medida socioeducativa, há uma ordem judicial de busca e apreensão. Você pode entrar na casa onde ele estiver e, inclusive, o quê? Apreendê-lo. Por quê? O menor, ele não é preso. Não há que se falar em prisão relativo ao menor. Tá? Então, por quê? Pratica ato infracional análogo a determinado crime. Onde que está isso? Artigo 103 do ECA. Tá? Então, pessoal, quando ocorrer situações, né, que você tenha fundada suspeita que aquela pessoa traz consigo instrumento ou produto de crime, quando houver fundada suspeita de que o revistante traz consigo objetos ou papéis, quando feita na presença de autoridade judiciária ou do presidente do inquérito. Aqui que eu quero que vocês tomem muito cuidado com a linha E do artigo 182, tá? 182. Cuidado com a linha E. O presidente de inquérito não tem autoridade suficiente para determinar, tá? A simples presença dele não autoriza que você proceda à revista em qualquer pessoa. Esse trecho não foi recepcionado pela Constituição Federal. E outra, essa ordem de juiz deve ser escrita e fundamentada. Artigo 93, inciso 9 ou 11, salvo engano, da Constituição Federal. Ordem escrita, tá certo? Tem que ter uma ordem escrita, salvo se houver o quê? Extrema urgência acerca da demanda. Então, a linha E, você coloca um asterisco nela e coloca não recepcionado. Tá certo? Então, voltando lá ao artigo 170, a gente, falando das espécies de busca, fala sobre a busca domiciliar ou pessoal, tá? O artigo 171, ele fala, pessoal, o que é essa busca domiciliar. E isso aí, por analogia, por conhecimento do próprio processo penal comum, você consegue entender o que é uma busca domiciliar. Lembrando que depende de ordem judicial. Outra, que não depende de ordem judicial, além daquelas que a Thalita respondeu aqui para a gente. Quando se tratar de crime permanente. Porque o flagrante ele se protrai no tempo. Então, no caso de crime permanente, é autorizado que você ingresse em domicílio, inclusive sem a ordem judicial. Sem a ordem judicial. Tá? Lembre-se sempre disso. Alex, o que seria uma hipótese de crime permanente? Sequestro.
o sequestro, o cárcere privado, o tráfico ilícito de drogas na modalidade manter em depósito, tá certo? Transportar. Você pode, inclusive, entrar num trailer dessa pessoa, seja lá o que for, tá? Então, se trata de crime permanente, é autorizado. Por quê? A pessoa vai estar em situação de flagrante delito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, quanto a isso aí, não temos dúvida. A finalidade da busca, pessoal, ela fala a proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem. Essas fundadas razões têm que ser o quê? Amparadas e escudadas em prévia investigação. Seja de crime, seja, aqui no caso, o CPPM, no caso de um crime o quê? Militar. Beleza? Tem que ter uma prévia investigação. Não cabe expedição de ordem de busca e apreensão ou ordem, né, de busca domiciliar, fundada única e exclusivamente em denúncia anônima. Pelo fato de ter uma denúncia anônima sobre aquele fato, não autoriza o juiz, inclusive, a conceder a ordem de busca e apreensão, tá? Esse é o posicionamento dos tribunais superiores. Tem que ter uma prévia o quê? Investigação. Pensa bem se um vizinho que não gosta de você fala que sua casa está cheia de droga. O vizinho não gosta de você. Aí fala, a casa do vizinho aqui está cheia de droga, viu? No número tal, rua tal. Aí a polícia chega lá na sua casa sem ordem judicial, sem ter investigado previamente os fatos, né? Verificado preliminarmente a procedência daquela notícia, que é uma denúncia anônima, apócrifa. Aí a polícia chega na sua casa, mete a mão na maçaneta e entra. Revira suas coisas, da sua mãe, da sua esposa, não sei com quem que você mora, e tá tudo certo. Pensa bem que estado a gente iria viver, né? Você não teria paz, nem a sua privacidade poderia ser o quê? Preservado, seria violado o tempo todo, sob o espectro de que eu tenho um disque denúncia falando que na sua casa estava cheio de droga. Eu vim aqui olhar. Não pode. Não pode. Não pode. Ah, eu estou com um DDU aqui, porque eu vou olhar aqui. Não, não pode. Não pode. Tá? Isso é crime. Tá certo? Isso é crime. Olha aí o artigo 176, a ordem de busca, que trata a ordem de busca aí pelo juiz, ó. A ordem de busca poderá ser ordenada pelo juiz de ofício ou é requerimento das partes ou determinada pela autoridade policial militar. Ou determinada pela autoridade policial militar. Tá certo, pessoal? Ordem de busca autorizada pela autoridade policial militar está correto? Foi recepcionado pela Constituição? Nunca, jamais, de forma alguma, e não tem nem discussão com relação a isso, né? Não foi recepcionado pela Constituição também. Olha o 175. A busca domiciliar será executada de dia, salvo para acudir vítimas de crime ou desastre. Tá vendo? Para acudir vítimas de crime ou de desastre a qualquer hora do dia ou da noite, você acaba fazendo um paralelo com a questão relacionada ao flagrante. Conteúdo do mandado. Isso aqui não vejo tanta relevância para vocês, tá? Sobre o conteúdo do mandado. Olha só, olha o 177, pessoal. Precedência de mandado. Deve ser precedida de mandado, ordem, né? A busca domiciliar que não for realizada pelo próprio juiz ou pela autoridade que presidiu o inquérito. Corta aí pela autoridade que presidiu o inquérito, porque também não foi recepcionado pela Constituição por razões óbvias. Qualquer relativização de direitos e garantias fundamentais depende de quê, pessoal? Ordem judicial, né? Ordem judicial. No caso aqui, artigo 5º, inciso 11 da Constituição, né? Salvo engano, é o 11. Beleza? É o 11, sim, tá? Sem contar outros dispositivos, como Pacto São José da Costa Rica, artigo 11 lá do tratado, enfim. Pessoal, busca em mulher. Busca em mulher. Obrigatoriamente deverá ser feita por outra mulher? Não. Não. Por que não? Salvo se for atrapalhar a diligência, pode fazer por homem. Isso mesmo. Com o artigo 183 do CPPM. Aí ainda a gente está tratando sobre medidas assecuratórias, preventivas e
assecuratórias e preventivas relativas a pessoas ou coisas, tá? Então, o 183 fala que a busca será feita por outra mulher se não importar em retardamento ou prejuízo da diligência. Beleza? Continua da mesma forma, tá? Continua da mesma forma. Beleza, pessoal? Pessoal, quais são as medidas, então? Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Quais são as medidas assecuratórias que recaem sobre coisas ou pessoas previstas no CPPM? Nós temos quais? Vamos lá. Busca, apreensão. Uma coisa é busca, outra coisa é apreensão. Busca, apreensão, restituição, e por enquanto é só. Recai sobre coisas ou pessoas. Nós temos as três. Pessoal, o que já caiu na prova oral do CFO? E eu falei para vocês que a banca tem uma certa afinidade, identidade com a matéria. Ela caiu sobre a restituição de coisas apreendidas. Isso foi cobrado na prova oral. Talvez passe batido no seu estudo para a prova objetiva e a banca vem e cobra novamente. Olha, eu quero saber, de novo, se o aluno sabe sobre restituição de coisas apreendidas. Pessoal, não há que se falar em restituição se não temos um auto de apreensão. O que é o auto de apreensão? É uma relação, é uma descrição da quantidade e das características daqueles objetos que foram o quê? Recolhidos pela equipe de investigadores ou pela equipe das diligências preliminares relativas ao inquérito, tá? Então, isso é a apreensão. Hoje, além da apreensão que a gente tem amplamente conhecida, dentro da apreensão não podemos esquecer da cadeia de custódia, que é a ficha de acondicionamento de vestígios. Alex, está no CPPM? Não. Aplica no CPPM o que está no CPP? Sim. Qual a fundamentação legal? Artigo 3º do CPPM. Tá certo? Não é isso? Quando fala que a legislação processual penal militar ela for omissa, poderá ser preenchida pela legislação, dentre outros, né, pela legislação processual penal comum, desde que não cause prejuízo à índole do processo penal militar. Isso causa prejuízo à índole do processo penal militar? Nenhuma, tá? Nenhuma. Pessoal, apreensão de pessoas ou coisas, artigo 185. Tá vendo? Então, pessoal, é possível a apreensão de coisas ou de pessoas, tá certo? Então, trata-se aqui de correspondência, instrumentos, armas, enfim. Fala, né, no artigo, diz, né, o artigo 186, quando trata de território de outra jurisdição, fala, quando para apreensão o executor for em segmento de pessoa ou coisa, poderá penetrar em território sujeito a outra jurisdição. E aí ele vem falando que entende-se que a autoridade ou seus agentes vão em segmento de pessoa ou coisa quando? Aí vem falando todas essas hipóteses, né, a respeito do encalço. Apresentação à autoridade local é um tema importante para a prova. É um tema importante para a prova. Por quê? Quando você, ainda que você entre em território de outra jurisdição, né, aqui no caso de outra atribuição ou de outra circunscrição, você, quando captura e prende ou apreende coisas ou pessoas naquele local, você deve apresentar a autoridade do local e não voltar com ela para a autoridade responsável ou respectiva onde ocorreu o quê? O fato, o crime. Apesar de que essa autoridade será a autoridade responsável pelo desenrolar das diligências. O Ministério Público, com alguma ligação dentro daquela jurisdição, que irá oferecer denúncia, e o juiz do local que irá o quê? Processar e julgar o feito. Mas cuidado com o 187, porque ele pode te jogar uma questão de prova ruim, tá? Esse 187, ele tem a mesma ideia do 290 do CPP. A ideia é a mesma do 290 do CPP.
Anote aí, ler 290 do CPP, 187 do processo penal militar. O executor que entrar em outro território deverá, conforme o caso, apresentar-se à respectiva autoridade civil ou militar. Pessoal, o que arrebenta na hora da prova? O examinador fala que deverá se apresentar à respectiva autoridade militar. E somente esta deverá se identificar. A apresentação poderá ser feita após a diligência, se a urgência dessa não permitir solução de continuidade. Então, ele pode falar que só cabe a apresentação à autoridade militar, e não é. E não é. Cuidado com isso, porque não é a autoridade civil ou militar. Beleza? Porque, às vezes, o pessoal fala, não, a autoridade civil não tem nada a ver aqui com o processo penal militar. E erra a questão na prova, porque a literalidade da lei é clara, tá? Isso aqui não tem nenhuma inconstitucionalidade, não recepção, é válido. Pessoal, resquícios de cadeia de custódia no CPPM, artigo 188. Quando ele fala aqui, ó, descoberta a pessoa ou coisa, olha que legal, que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes, tá? Já, de alguma forma, o CPPM já tocou sobre essa situação relativa ao quê? A custódia. Pessoal, olha o auto da cadeia de custódia. Olha o requisito do auto da cadeia de custódia. Está no 189. Acabou a diligência? Você vai lavrar um auto circunstanciado. É a cadeia de custódia. Você vai falar o que você... A quantidade de objetos que você apreendeu, as características dele, está aí, ó, no 189. Eu aposto um tema que seria uma cobrança de prova trazida para uma realidade paralela com o CPP, para mostrar que o CPPM não é uma legislação tão o quê? Arcaica assim. E aí ele fala, da busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, olha só, do dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou tenham assistido com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução. Olha a lavratura do auto de apreensão de coisas, você tem que colocar tudo o que aconteceu. Se você chegou no local, como que você deparou com aquele objeto, qual era a circunstância, qual horário, qual lugar, você tem que colocar tudo. Isso, pessoal, se vocês forem olhar e ler na doutrina sobre a cadeia de custódia, vocês também verão que a necessidade de se preservar e de se tutelar todo esse conteúdo que foi arrecadado, apreendido durante as suas diligências. Olha só, tem muito aluno que faz o cursinho e o professor às vezes nem toca nisso aqui. Às vezes o cara nem sabe que tem esse resquício de cadeia de custódia aqui no CPPM. Cai na prova, o cara escorrega. Então, muita atenção nesse tópico. Conteúdo do auto. O auto vai constar, ou dele fará parte, devidamente rubricado pelo executor da diligência, que é o que apreendeu as coisas, ou as pessoas. A relação e descrição das coisas apreendidas com a especificação. Se máquinas, veículos, instrumentos ou armas, a marca, o tipo e, se possível, a origem, o número e a data de fabricação, que é uma cadeia de custódia melhor que isso, gente. Você está falando tudo para o juiz, o que, é que você pegou na casa da pessoa, o que, é que você encontrou naquele local de crime onde você foi, de certa forma, verificar o quê? Um crime militar, tá certo? Se livros, o respectivo título e o nome do autor. Se documentos, a sua natureza. Olha, eu encontrei N anotações do policial militar acerca de extravio de munições. Pegava as munições do quartel e vendia no mercado negro, vendia no mercado paralelo. Não é assim que todo mundo fala? Então, é essa situação relativa à cadeia de custódia está aqui no CPPM, tá? Cuidado para não errar isso na prova. Pessoal, fez a apreensão de todos esses objetos, em algum momento, a autoridade, agora pergunta, o presidente do inquérito, a autoridade judiciária militar, ele pode proceder à restituição de coisas apreendidas?
A lei pode, né? Pode? Em quais circunstâncias, Iago? Aí você me apertou. Deixa eu ver. É quando não tiver dúvida e não precisar mais da. Não tiver dúvida de quem tem de quem é dono, não precisar mais nos autos, não é isso? Quando ela não interessar mais ao processo, tá? O juiz pode restituir? Pode. A autoridade polícia judiciária militar pode restituir? Pode. Vamos ver a questão relativa à restituição de coisas. E aí ele vem que as coisas a que se refere ao artigo 109, letra A, e o artigo 119 do Código Penal Militar não poderão ser restituídas em tempo algum. O que são essas coisas, gente? Quem pode me falar aí? Do CPM. Bens ilícitos. Vamos lá no CPM, Jennifer. Luana a Isabela falou aqui pra gente. Instrumentos de crime, desde que consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, não pode ser restituído. Tá? Produto. 119. Confisco. 119, número 1 e 2. Inciso 1 e 2. Cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito, que pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militar, esteja em poder ou em uso do agente ou de pessoa não devidamente o quê? Autorizada. Pessoal, os bens que foram abandonados, ocultos ou desaparecidos podem ser restituídos? Se apreendidos, podem ser restituídos? Sim. Onde que está isso? No inciso 3 do próprio artigo 119. O que é que vai cair na prova? O que pode ser restituído. Que não há vedação pela legislação processual penal militar. Porque do 119, o que a legislação veda é o quê? O 1 e o 2. O 3 pode, tá? Pode sim ser restituído, tá certo? Olha lá, as coisas a que se refere o artigo 109, número 2, letra B, poderão ser restituídos somente ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé. Beleza? Ordem de restituição, pessoal. Ordem de restituição. A restituição pode ser ordenada pela autoridade policial militar. Grife isso aí, que pode. Ou pelo juiz, mediante termo nos autos, que é o termo de restituição. Desde que, Ícaro, Iago, né, que você falou aqui, a coisa não seja irrestituível, não interesse mais ao processo ou não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Onde você vai buscar essa dúvida relativa ao direito do reclamante? Lá no Código Civil, artigo 1221, salvo engano, por ali, que fala que presume-se que seja o proprietário da coisa quem detém sua posse. Ainda que você não tenha uma nota, um título, algo objetivo, se eu tenho essa caneta, presume-se que essa caneta é de quem? Está na minha mão. Presume-se que ela é de quem? É minha. Ah, mas você tem a nota fiscal da caneta? Não, não tem não, mas ela é minha, está aqui comigo, né? E ela foi furtada pelo ciclano, dentro da sala de aula. Então, de quem que é a caneta? Não, é minha. Tem uma testemunha que viu, sempre usei essa caneta. Ganhou de quem? Ganhei de um amigo. Quem é um amigo? Fulano de tal. Então, não tem dúvida, não. Tem mais alguém reclamando a propriedade da caneta? Não. Então, a caneta é de quem? É do Alex. Tranquilo isso? Então tá, pessoal. Aí vem direito duvidoso, como resolver, questão de autoindagação, coisas em poder de terceiro, é um probleminha também. Pode falar, Iago. Olha, só nessa questão do 184 aí, isso vale, não vale? Essa questão da busca pro oficial, se for de inquérito, e pro oficial de justiça, se for no processo? Pode, normal. O que acontece? Em regra, Iago, a busca ela é feita, a ordem judicial ela vai para o oficial de justiça. A maioria das vezes, né? A não ser que ela tenha sido representada pela autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público que envolva prática de crime, propriamente dito, só crime,
e ali, de fato, fica evidente que exija, né, um reforço, uma atuação das forças policiais. Então, o oficial de justiça pode cumprir mandado? Pode sim, tá? Inclusive de Beleza. busca e apreensão de pessoas. Ele pode cumprir também, tá? Agora, cuidado, tá? Designado e no curso do inquérito por oficial designado pelo encarregado do inquérito. Não. Isso é corta, tá? Quando eu É isso falo a aí. busca, você não pode, como autoridade de polícia judiciária militar, ordenar a busca e apreensão, não, tá? Falei isso já. Não pode. Não, vou fazer aqui. O que geralmente é feito? Quando envolva um oficial ou qualquer policial militar ou militar, eles mandam um oficial que tenha posto superior àquele oficial que seria o alvo dessa busca ou desse mandado, tá? De busca e apreensão de coisas ou de pessoas e que ele esteja ligado naquela circunstância, naquela ocasião, tá bom? Geralmente é assim que se faz, beleza? Pessoal, providências que recaem apenas sobre coisas. Vamos lá, as 3. Agora a gente está falando só sobre coisas. Sequestro, arresto, hipoteca legal. Então tá, Isabela, o que está sujeito a sequestro? Quem sabe me falar? Pessoal, vocês estão participativos hoje, não. Pode abrir o áudio aí e começar a falar. Essa matéria é um pouquinho chata, né? É uma matéria chatinha do processo penal militar, mas a gente precisa saber. Em que situação é possível se sujeitar determinados bens ao sequestro? Quais bens se sujeitam a sequestro? Bens móveis, bens imóveis, só móveis, que são adquiridos com proventos das infrações penais? Sim. Boa, Thalita. Sequestro, ele incide sobre bens móveis ou imóveis, tá? Ou seja, artigo 199 fala que estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração militar, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros, tá, gente? Ainda que sejam transferidos a terceiro. Também cabe sequestro os bens de contrabando ou outro ato ilícito, praticado em aeronave ou embarcação militar, ou em prejuízo à administração militar, tá? Bens insuscetíveis de sequestro. O que não pode ser objeto de sequestro, então, Thalita? Jennifer, o que não pode ser objeto de sequestro? Não. São os bens que já tem o quê? Um decreto de desapropriação, tá certo? Da União, do Estado ou do município, se esse decreto foi anterior à data em que foi praticada a infração penal. Faz a tabela, Thalita. Faz a tabela. Um quadro, seja lá o que for. Para você não esquecer, tá? Pessoal, lógico, né? Para você pleitear um sequestro de um bem, seja lá o que for, um crime de lavagem de dinheiro, um crime de peculato, né? Que a pessoa conseguiu oferir aquela vantagem indevida ali na prática criminosa, e aí está conseguindo adquirir muitos bens. Você tem que ter indícios que veementes, fortes, claros. Isso cabe na fase do inquérito. O encarregado do inquérito ele pode fazer uma representação por sequestro de bens do investigado. Tá certo? O processo penal militar reza isso aqui. Tá bom? Tá bom? Quem pode autorizar, lógico, né, gente? Se é privação de direitos, direito de propriedade, quem que pode dar essa ordem? É o juiz, né? Mas quem pode representar, quem pode requerer, o presidente do inquérito pode, e o Ministério Público também pode requerer, o presidente do inquérito pode representar. Tá certo? Aí aqui tem algumas coisas, pessoal, que fala sobre quando é imóvel, aí tem que buscar o registro do imóvel e tal. Isso aqui basta é coisa móvel, o depósito
né? Pode ser depositado pela própria instituição, a Polícia Militar, no caso, ou um terceiro, tá? Que seja nomeado para esse fim, sob pena de responder por depositário infiel, né? Se se ele não zelar pela guarda e conservação daquele bem que foi a ele fielmente o quê? Depositado. Tá bom? Sequestro, esses incidentes, pessoal, eles ocorrem, né? Eles são tramitados em apartado, eles não entram no mérito daquela investigação, daquela parte criminal, porque eles ficam em apartado, é um incidente, ele fica ali apensado aos autos, tá? Não fica se discutindo o sequestro no meio de crime. Ah, você pleiteou o sequestro do meu carro aqui, mas eu não sou traficante. Não, aqui, ó. Vamos discutir se você é traficante ou não. Depois, quando terminar, aí a gente vê a questão relativa ao sequestro, tá bom? E aí, nesses autos apartados, cabe, né? Intervenção de terceiros de boa-fé que adquiriram o bem, instituições bancárias que, de alguma forma, financiou esse bem para aquele agente, estava recebendo, né? Aquele bem está em alienação fiduciária, isso tudo pode acontecer. Beleza? Aí vem cabendo essas questões relacionadas a recursos, que eu acho muito pouco provável de cair. Se for dinheiro, recolhe-se ao Tesouro Nacional, tá? Para ressarcir o prejuízo ao patrimônio sob administração militar. Pessoal, tudo que é apreendido deve passar por uma avaliação pericial. Então, tem uma avaliação direta ou indireta daquele bem, tá? Então, se você pediu o sequestro de um veículo, por exemplo, que é um bem móvel, ele tem que passar por uma avaliação. É feita uma avaliação pelo oficial de justiça, e o oficial de justiça ele verifica, olha, hoje o veículo sequestrado está no valor de 120 mil reais. Ele é todo avaliado, o oficial de justiça ele faz um laudo, o veículo tem alguns arranhões na lataria, enquanto que a lanterna traseira do lado direito quebrada, os pneus estão em péssimo estado de conservação, as rodas estão arranhadas, o banco está rasgado, tá? E aí ele faz uma depreciação. Vamos supor que o carro vale 150, ele fala que hoje o valor de mercado do carro aproximadamente é no valor de 120 mil reais, tá? Tem que ter avaliação de qualquer bem que seja sequestrado. Pessoal, sobre o arresto. E o arresto, ele recai sobre bens móveis ou imóveis? Ou sobre os dois? A mesma coisa, os dois, tá? Artigo 215, bens imóveis e bens móveis, tá certo? O arresto de bens poderá ser decretado pela autoridade judiciária militar para satisfação do dano causado pela infração ao patrimônio sob a administração militar. Em se tratando de imóvel, o arresto será revogado se dentro de 15 dias, contados da decretação, não for requerida a especialização da hipoteca legal. Tem que fazer inscrição no rosto do registro, no cartório, acerca dessa situação, tá? Direito de preferência, pessoal, isso não cai, tá? Essas questões relativas à preferência sobre imóvel e etc. Beleza? Hipoteca legal, artigo 206, recai sobre quais bens? Só bens imóveis, tá? Só bens imóveis. Para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio. O arresto, para satisfação do dano. E o sequestro. Hipoteca e arresto é para satisfazer o dano. E o sequestro é para o quê? Retirar os bens que foram comprados, adquiridos com dinheiro o quê? Ilícito. Ilícito. E isso serve para, né, não só, no caso sequestro, para ressarcir o dano, mas também garantir as custas do quê? De todo o processo. E eventuais o quê? Credores. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, medidas, providências que recaem sobre pessoas. E aqui, pessoal, a gente vai tratar de todas as medidas do quê? Restritivas de liberdade. Quais estão previstas no CPPM? Vamos lá. Medidas assecuratórias que recaem sobre pessoas. Quem pode me ajudar aí? Vamos contar, são 5. Beleza. Prisão provisória.
Prisão em flagrante, prisão preventiva, menagem. Tem mais uma que ninguém lembra. Vamos lá, pessoal. Tem a liberdade provisória também, é uma. Vamos lá. Tem uma, mais uma. Medida de... A Thalita está digitando lá, igual eu estou falando. Medida de segurança o quê? Medida de segurança o quê, pessoal? Onde que está a medida de segurança? Detentiva? Hã? Detentiva? É detentiva? Não sei, velho. Tem Pessoal e uma aí. patrimonial. Hã? Ah, confundi, eu acho. Provisória. Pois é. Medida de segurança provisória. Artigo 272. Medida de segurança provisória. Tá? Então, pessoal, ó, medida de segurança provisória, liberdade provisória, menagem, prisão preventiva, prisão em flagrante e prisão provisória. Alex, tem mais fora desse título? Tem. Quem lembra? Artigo 18 do CPPN. Lê para mim. Detenção de indiciado. Não tem ninguém com código na mão, né, gente? Fora desse título, pessoal, e desse capítulo 3, né, do título 12 que a gente está? Deixa eu ver qual título a gente está. 13. Cuidado, viu, Thalita? Quando se afirma sobre prisão administrativa. Qualquer prisão, nesse caso, a natureza jurídica dela é administrativa. Mas ela não é a prisão administrativa propriamente dita, tá? É uma natureza o quê? De prisão o quê? Administrativa. Cuidado quando você fala prisão administrativa, fica parecendo que ela é decorrendo de uma transgressão disciplinar. E não é o caso, tá? Então, há muito cuidado com isso. Pessoal, prisão provisória, 220, é aquela que ocorre durante o inquérito ou no curso do processo. E aí vem falando, né, as circunstâncias das prisões, quando vem prisão de militar, ela deve ser feita por outro militar de posto ou graduação superior, ou se igual, mais antigo. E aí eu pergunto, o crime de desacato a militar, ele pode ser configurado quando um superior desacata um inferior, um subordinado? Se um major desacata um cabo e está em serviço, esse crime, ele existe? Desacato a militar? Existe, tá? Existe. Existe e é fato típico que cabe voz de prisão do cabo contra o major, tá? Vocês estão rindo? Tem gente fechando o olho, tem gente achando absurdo, porque as forças militares não existe reinado, não. É quase um reinado, mas não é, tá? Não é. E aí o aluno engraxa o bigode na prova. Por quê? Ele vai achando que o superior pode fazer o que ele quiser durante a sua vida de caserna, a sua vida militar. Mas ele não pode, tá? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem, tá? Ler na doutrina. O artigo é o 299 e não é o 298, que vocês adoram ouvir e dizer desacato a superior. Mas no 299 tem desacato a militar.
Desacatar a militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela é crime. É crime sim, tá? É crime sim, se um oficial desacatar, o mesmo que seja um subordinado em serviço. É crime militar previsto no artigo 299. Ai, Alex, agora você me gerou insegurança. Eu nunca ouvi falar isso. Nunca ouviu falar, né? Mas agora você está ouvindo falar e você pode comprovar. E eu já vi acontecer na prática. É tenso, tá? Agora, o que não pode acontecer nesse episódio, nessa situação hipotética? O militar que deu voz de prisão sem motivo de crimes de cima para baixo, isso mesmo. Então, o que acontece? O que esse militar não pode é o quê? Capturar e conduzir esse autor, né, esse oficial, salvo se ele, de alguma forma, reage ou invista contra a equipe de serviço. Pensa uma situação, gente, um oficial da PM, qualquer, agride a esposa em casa, chega lá uma guarnição e o oficial está batendo e está espancando a mulher e está falando que vai matar e a equipe chega lá, não é o major. Vamos voltar? Vamos correr para a rua, nós dois? Porque senão o major vai prender a gente, né? Vamos voltar correndo. Vamos ligar para o delegado, vamos ligar para o coronel, alguém vem aqui e prende ele. É assim? Não. Eles vão tentar agir. E ele vai, em alguma situação hipotética, para falar, sai daqui, seus isso de merda, e fala um monte de coisa. Ó, o senhor está preso, tá? Não só pelo crime, né, relativo à violência doméstica, mas também por desacatar militar em serviço. Pode ter certeza que ele vai sofrer as consequências, a ira do direito penal militar nas costas dele, tá bom? Agora, a condução, aquela situação toda, pode, né, em alguma situação mais tranquila, deverá ser acompanhada por oficial de posto igual ou mais antigo, viu? Essa imunidade que todo mundo pensa que tem, não. Ah, eu sou coronel e ninguém põe a mão em mim. Vai não, né? Vai. Você pega igual aconteceu o episódio aí do carro, todo mundo tá vendo. O cara atropela, bate, estraga. Se fosse um oficial, ninguém podia prender ele, não? Né? Então, cuidado, viu, gente? Não tem ninguém acima da lei, tá? Ninguém. Pessoal, a gente, para falar aqui da prisão em flagrante, cuidado com as espécies de flagrante. São 5 no CPPM. Flagrante obrigatório, flagrante facultativo, próprio, impróprio e presumido. Onde que está isso? O 243 e 244, tá? São 5 que estão previstos no CPPM. Tem outros de construção doutrinária? Tem. Mas e no CPPM tem quantos? Tem 5. Facultativo, obrigatório, próprio, impróprio e presumido. Beleza? Fica inventando muita coisa, não. 243 e 244. Lavratura do auto. Aí fala da apresentação. Pessoal, no 247 tem uma situação que todo mundo chama de flagrante negativo. Flagrante negativo, tá? Que está no artigo 247, parágrafo 2º, que fala que cabe relaxamento da prisão. Nesse caso, o flagrante são divididos em 4 passos: captura, condução, lavratura e recolhimento. O que é o relaxamento da prisão? Um oficial de dia prende o sentinela que abandonou o posto, captura e conduz. Durante a lavratura, o comandante pode o quê? Relaxar a prisão. Então, relaxamento de prisão ou a concessão dessa liberdade pode ser dada pelo comandante. É isso que o flagrante negativo vem falar aqui, tá? É isso que ele vem falar no 247, parágrafo 2º, tá? É igual o delegado faz. Às vezes a captura está presa em flagrante. Aí chega lá o delegado e fala, não, vou conceder liberdade para você provisória mediante pagamento de fiança. Pode. Não, vou relaxar a prisão aqui, a captura e condução, porque eu entendo que você não estava em situação o quê? De flagrante delito, tá? Isso acontece, isso é normal. Beleza? Menagem. Pô, é um tema de extrema importância no processo penal militar. Extrema importância. Como que vocês vão estudar menagem? Vocês já leram isso aqui. O que vocês têm que saber? Quem é competente e requisito para a concessão de menagem? Vocês têm, pessoal, que estratificar o artigo, tá?
ao invés de ficar lendo, copia, coloca lá, ó, da homenagem, competência e requisito para concessão. Quem que pode conceder homenagem? Juiz. Não é isso? Não é o juiz que concede homenagem? Então tá. Em quais tipos de crime? A pena máxima não pode exceder a 4 anos. A pena máxima. O que pode vir na prova? A pena mínima não pode ser superior a 4 anos. Você erra. Porque você não sabe, você não prestou atenção. Então é pena máxima de liberdade não exceda a 4. Depende também da natureza e os antecedentes do acusado. O lugar da homenagem. Homenagem para militar. Pode ser no lugar em que residia, que é aquela o quê? Extramuros. Quando ocorreu o crime, ou seja, a sede do juízo que estiver apurando. Ou atendido seu posto de graduação em quartel, que é a intramuros. Então, tem a extramuros e tem a intramuros. Ela pode ser fora do quartel ou pode ser dentro do quartel, tá? Muito cuidado com isso aí. Quando o civil for submetido a uma homenagem, será a sede do lugar do juízo. Quando? Nos crimes de insubmissão, né, gente? No crime de insubmissão. E ele vai ficar o quê? Em lugar sujeito à administração militar, assim, se assim entender necessária a autoridade que a conceder. Então, ele vai ficar dentro do lugar sujeito à administração militar para quê? Para ele aprender tudo, continência à bandeira, marchar, fazer maleabilidade com fuzil, fazer todos os exercícios o quê? Relativo ao quê? À ordem unida. Por quê? Foi convocado para apresentar as Forças Armadas e não compareceu. Então, pode ser concedida para ele aí uma homenagem relativa ao civil, tá? Cuidado, que tem muita gente que às vezes acha, não, porque eu falo sempre que não há que se falar em deserção, processo de deserção, quando o cara é civil. Cuidado, fala, Luana. Dalton, no caso do insubmisso, vai ser concedida pelo juiz também? Eu tenho que olhar aqui. Eu acho que cabe pela autoridade militar. É porque eu anotei aqui no meu caderno, eu acredito que foi em alguma videoaula. Eu acho que cabe pela autoridade militar. Deixa eu só achar a disposição legal aqui para você, que eu vou te falar, tá? Mas eu acho que cabe sim, pela autoridade militar. Beleza? Se eu não achar agora, que a gente já está no final da aula, que já passamos 4 minutos, aí a gente vai ter que... Eu vou atrasar um pouco com os outros meninos lá, mas eu mando para você no WhatsApp, tá? Ministério Público tem que ser ouvido acerca da homenagem, é lógico. Qual que é o prazo? 3 dias. Ele manifestar. Beleza? Tá, para homenagem em lugar sujeito ao quartel, vai ser pedida informação sobre a conveniência, né? Ele pergunta ao comandante se naquele local é viável, né? O comandante manifesta se é viável, se há viabilidade para o cumprimento da homenagem naquela respectiva unidade, tá? É possível. A homenagem ela é cassada aquele que se retirar do local para o qual ela foi concedida, tá? Quebra a homenagem, ou faltar injustificadamente a qualquer ato judicial para que tenha sido intimado ou que deva comparecer. Homenagem do insubmisso, artigo 266 aí, Luana. Aí vem falando que o insubmisso tem um quartel para homenagem, independentemente de decisão judicial. Então, a autoridade militar ela pode sim, tá, imputar ao civil a homenagem, tá bom? Independe de decisão judicial, podendo, entretanto, ser cassada pela autoridade militar por conveniência da disciplina. Ele fala, não, eu vou cassar essa homenagem aqui, tá? A cessação da homenagem, quando que ela para? Ela cessa com o quê? Com a sentença condenatória. Transitada em julgado? Não, ainda que ela não tenha sido transitada em julgado. Basta uma decisão o quê? De primeira instância. Tá? Ela pode cessar a homenagem. Gente, a homenagem é um regime semiaberto. A homenagem tem dupla natureza jurídica. Hora de prisão preventiva, hora de liberdade o quê? Provisória. Cuidado com isso. Homenagem é prisão por palavra. Você não coloca a pessoa sob o rigor do cárcere. Você não coloca a pessoa presa na grade mesmo, não. É igual alojamento de curso. Não, você não vai sair, você não pode sair do quartel se ausentar. Você vai dormir aqui, você vai acordar aqui, você vai passar sua roupa aqui, tá? Você vai se alimentar aqui, tá certo? A pessoa fica meio que num regime o quê? Semi-aberto. E praticando o quê? Todas as atividades, todas as instruções no quartel, tá? Para quê? Para que ele pegue realmente aquela situação referente ao quê?
ao ambiente de caserna, ao qual ele o quê? De alguma forma tentou se furtar. Então, cuidado que na prova você tem que saber que ela tem a dupla natureza jurídica, tá bom? Não esqueça disso, certo? Contagem para a pena. É a questão da detração. A menagem computa na detração da pena? Só se ela for cumprida o quê? Dentro do quartel. Se ela for cumprida na residência do militar ou fora do quartel, ela não conta para fins de detração penal. Muito bem, Renato, intramuros. Então, a menagem intramuros, ou seja, dentro do quartel, ela é computada para fins de detração penal. O que é detração penal? O desconto da pena. Se, eventualmente, quando houver uma condenação, vai saber, opa, o meu cliente aqui, ou fulano de tal, ele foi submetido à menagem. Foi. Ah, tá. Então, qual que é a situação dele? Foi uma menagem intramuros ou extramuros? Não foi intramuros. Opa, o juiz vai ter que, na execução da pena, da imputação da execução da pena, na dosimetria, etc., ele vai ter o quê? Que descontar o período que ele ficou o quê? Em menagem. Agora, concedeu para ele a menagem na casa dele, né, onde ele residia, ainda que seja dentro da vila militar, mas estar em casa, vai ficar de menagem em casa, não computa para fins de detração. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou encerrar, a gente vai voltar nesse tema, liberdade provisória, viu? A gente vai voltar nesse tema. Eu vou até anotar aqui. A gente vai voltar nesse tema no nosso próximo encontro e a gente vai discutir mais sobre isso, tá? Sobre essas questões relativas a medidas assecuratórias. Felizmente, eu tenho que encerrar, a gente tem um outro encontro agora com o pessoal. Eu já estou atrasado com eles, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço. Se tiver dúvida, manda para mim no grupo aqui, tá? No WhatsApp, por favor. Valeu, Não deixe doutor. de mandar dúvidas. Valeu. Valeu, viu, pessoal?